Bem-vindos ao Metabolismo.tv, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Os maiores mistérios do corpo. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero compartilhar com você algo que descobri que é um mistério do corpo. É muito satisfatório quando a gente desvenda, investiga e encontra a base de algo que era um mistério. Muitas pessoas não conseguem entender por que tem tanta dificuldade em emagrecer. Outras não conseguem explicar por que tem tanta resistência à insulina. Que o corpo tem tanta resistência à insulina que por mais que façam dieta, praticamente não conseguem emagrecer. Outras pessoas não conseguem entender por que têm uma alergia hoje ao alimento que mais gostavam, ou seja, o que mais gostavam era o que mais comiam. E agora resulta que são alérgicos a esse mesmo que era o que mais gostavam. Então eu vou até o quadro um momentinho para explicar. Um dos mistérios mais importantes do corpo é que, para entender um corpo, é preciso entender a essência do próprio corpo. Eu trabalho com o metabolismo. Para explicar, é preciso entender o comportamento do corpo e suas causas. Estou mais interessado nas causas do que nos efeitos. A medicina tradicional foca nos efeitos. Estou sempre mais interessado, realmente muito mais interessado nas causas do que nos efeitos. A medicina tradicional está toda baseada em efeitos. Você está com dor de cabeça? Aspirina ou paracetamol? Você tem. São altos. Medicamento para reduzir o efeito de que sua pressão subiu. Você tem acúmulo de líquido. Pegue um efeito, vamos te dar um diurético para que você elimine isso. Você tem impotência? É um efeito. Então vamos te dar algo para abrir as artérias e isso possa funcionar. E assim toda a medicina está baseada em efeitos, né? O médico, você vai ao médico, o médico faz esperar 2 ou 3 horas. Ao chegar, em 10 minutos, recebe receita. Medicinar, medicinar, medicinar. O quê? O efeito, ou seja, tampar, ou seja, tem fumaça, tem fogo, o fogo causa fumaça, vamos tampar a fumaça, não apague o fogo. Então, quando olhamos para essa relação de causa e de efeitos, vemos que um dos maiores mistérios do corpo é o tema de por que se formam alergias, por que se formam intolerâncias. Por que algo você gostava muito. Agora resulta que seu corpo não tolera. Por que você continua fazendo dieta? E por mais que faça, não emagrece. E aqui eu vou te explicar. O que se descobriu é que há uma norma. Uma norma e é a seguinte. O corpo está vivo e parece uma bobagem eu te dizer que o corpo está vivo, mas preciso pensar. Com o fato de que o corpo está vivo, não apenas o corpo está vivo, seu corpo está vivo. É que cada célula, seu corpo tem sua própria vida. Essa célula respira, interage com seu ambiente, precisa de nutrientes, tem que eliminar toxinas para fora, ou seja, que a vida em conjunto do corpo depende da vida individual de todas as células que compõem o corpo, né? Aqui há vida. Aqui há vida, mas a vida em conjunto do corpo depende da saúde, da vida, das células. Essas células, se você tiver muitas células doentes, pois você vai ter um corpo doente. É uma coisa simples. Agora, a norma que foi descoberta é esta. É que qualquer fluxo, que é um movimento de algum fluxo, como o fluxo de corrente, assim como o fluxo constante e contínuo de água que está descendo suavemente por um rio sinuoso e extenso, qualquer fluxo que se move em uma mesma direção por um longo período de tempo pode ser comparado a isso. Causa. Em algumas situações, inconsciência, qualquer fluxo em uma mesma direção por muito tempo causa. Inconsciência. O que está acontecendo? Isso é uma norma que é um dos mistérios do corpo. Por exemplo, o corpo humano sobreviveu se adaptando. Você se muda para o Polo Norte, vai sentir muito frio, mas depois de alguns meses já não vai sentir tanto frio.
Você se muda para o deserto do Saara e vai sentir muito calor e sede, mas depois de vários meses lá você já não sente tanto... Ou seja, o corpo sobrevive com a adaptação. Adapta de forma eficaz, adaptação de forma eficaz. Por exemplo, as pessoas que somos latinas, que vivemos em lugares mais quentes e tudo mais, quando vamos para lugares frios, sentimos mais frio do que quem vive lá, porque não estamos adaptados. O que acontece? O corpo sobrevive se adaptando, mas o que acontece? Quando você percebe que qualquer fluxo em uma mesma direção por muito tempo causa inconsciência, você precisa entender que a vida da célula tem uma consciência. A vida precisa, a célula precisa sentir seu ambiente, tem que interagir para poder reagir. Quando definimos a palavra inconsciência, veja, olhe a definição. Inconsciência quer dizer que perdeu o conhecimento e por isso a capacidade de perceber e reagir. Ou seja, quando você perdeu o conhecimento e por isso a capacidade de perceber. Perceber o que está acontecendo e depois reagir, isso se chama inconsciência. Você às vezes pensa em inconsciência, uma pessoa inconsciente que teve um acidente e ficou inconsciente, mas o que acontece? As células ficam inconscientes como uma célula fica inconsciente. Se você perceber que levou um golpe muito forte, logo vai notar que quase não consegue sentir ali. Por quê? Porque as células ficaram inconscientes naquela área, onde quer que você tenha um corte ou uma cicatriz, essa área quase não sente, porque ficaram inconscientes. Ou seja, perderam a consciência aquelas células que estão ali. Mas isso acontece com todo o corpo. Muitas pessoas reclamam para mim e dizem, é que eu não consigo emagrecer, não importa o que eu faça. E eu digo, que dieta você está fazendo? E diz, bom, eu estou fazendo a dieta 3-1. Muito bem. Você leu o livro O Poder do Metabolismo? Sim, eu li, estou aplicando direitinho na dieta? Perfeito. Não? Você está bebendo água? Sim. Perfeito. Ok. Mas o que é que você come? Pois é, eu percebi que comecei a emagrecer porque comecei a comer frango e alface. E comecei a almoçar. Frango e alface, a comida como dizem, no México. E o jantar, frango e alface, e no dia seguinte almoço. Frango e alface, e no dia seguinte à noite, alface e frango, frango e alface. Alface e frango, frango e alface, alface e frango. O que acontece? É que, ao mesmo tempo, as pessoas descobrem que algo funciona, começam a fazer isso o tempo todo. E o que acontece? Criam um fluxo em uma mesma direção, por muito tempo. Quando as células sentem esse fluxo, quando frango e alface, frango e alface, frango e alface, frango e alface entram em inconsciência. Uma das formas que se descobriu para uma pessoa poder emagrecer é ter uma dieta variada e mudar a dieta. Não deixar que o corpo se acostume a algo. Por exemplo, agora nós acabamos de desenvolver, que já saiu por aí, este livro, que é o novo livro de receitas, O Poder do Metabolismo, que vem precisamente para resolver que as pessoas querem algo que seja uma dieta baixa em carboidratos, sem açúcar e outras coisas, com sobremesas e tudo mais, mas que não precise sofrer por falta de algo saboroso. Então aqui você pode comer algo saboroso, baixo em carboidratos e não necessariamente precisa comer a mesma coisa todos os dias. Então basicamente, se você quer emagrecer, se você quer evitar a resistência à insulina, o que é a resistência à insulina? Pois a resistência à insulina é uma condição do corpo onde teve tanta e tanta e tanta insulina, que agora as células ficaram inconscientes à insulina e agora não a sentem, e agora você tem resistência à insulina e fica impossível emagrecer. Então, quais são todas as condições de alergia? Uma alergia, por exemplo, as pessoas ficam alérgicas àquilo que mais gostam. Você todos os dias come doce. Ok, engorda, mas além disso, agora fica intolerante ao doce, porque as células ficaram inconscientes ao doce. Agora, toda vez que tenta comer um doce, ele passa mal porque o corpo não tolera o mesmo fluxo em uma mesma direção por muito tempo. Então, se você quer evitar a inconsciência, a perda da capacidade do seu corpo de emagrecer, de ter saúde e tudo mais, dê variedade, busque expandir seu universo e mudar o corpo. Por exemplo, eu mesmo que gosto de carne vermelha, não posso comer carne vermelha o tempo todo, você me entende? Porque isso me causa inconsciência e começa a me inflamar. Então, dê uma variação ao seu corpo, quebre a rotina e você verá que tudo funciona. E isso eu comento porque a verdade sempre triunfa